Muito boa noite a você, ouvinte da Alta Conexão. Pontualmente, 20 horas dessa sexta-feira, dia 19 de fevereiro do ano de 2021. Esse é o Olho no Olho, aqui pela Alta Conexão. Você pode nos ouvir em facebook.com/Alta Conexão. Lá você pode mandar as suas mensagens para o nosso convidado, e já vocês vão ter acesso a ele. Acho que tivemos um pequeno problema técnico. Já ele deve estar com as imagens aqui. Dr. Fernando Alberto Ciarlariello. Já está. Me ouve bem, doutor Fernando? Estou escutando, Vanderlei. Exatamente. Então, doutor Fernando Alberto Ciarlariello, que foi durante 8 anos membro do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista, também conhecido como o TJD. Então, vamos direto e reto para o nosso convidado. Doutor Fernando, antes de mais... Bom, o doutor foi apenas até esta frase. Meu amigo Fernando, que estudou comigo nos tempos passados do conhecido Colégio Agostiniano São José no Belém. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Bem-vindo ao Olho no Olho e uma breve explanação de como começou a sua carreira na parte jurídica e como acabou se tornando membro do Tribunal de Justiça, Dr. Fernando Alberto Ciarlariello. Em primeiro lugar, Vanderlei, boa noite, é um prazer estar aqui com você. E fazem muitos anos que realmente a gente não se vê e não se fala, né? Desde os tempos do nosso velho Agostiniano São José. Eu sou advogado formado há mais de 35 anos, né? Atuo na área do direito tributário, que não tem absolutamente nada a ver com o nosso direito desportivo, e que acabei tendo este início na carreira jurídica por causa dos meus pais, que já eram advogados, e acabei começando a trabalhar com eles e peguei gosto. E, a partir daí, continuei na área jurídica. A entrada no TJD se dá por convite, né? Os membros lá do Tribunal de Justiça Desportiva são efetivamente convidados por instituições, sindicatos, clubes de futebol, né, e algumas vezes pela própria presidência da Federação Paulista de Futebol. Tá? E o meu caso, eu fui indicado por um clube de futebol e lá fui ficando e acabei ficando esses 8 anos. Né? Entrei como auditor, depois passei à vice-presidência da 3ª Comissão Disciplinar e depois fiquei, acho que uns 4, 5 anos, na condição de presidente desta comissão. E agora houve lá uma reformulação, que isso é normal de tempos em tempos, e acabamos nos encerrando a nossa participação no TJD, do que tenho muitas saudades e boas lembranças. Ter saudades e lembranças de trabalho é uma coisa muito interessante. Então, doutor Fernando, Fernando, vamos parar com essa de doutor, que é muito estranho o Fernando te chamar de doutor. Para com o doutor, né? Então, tá bom. Então, Fernando, o que você disse é que você acabou chegando ao Tribunal de Justiça através de uma indicação de clube. E aí você começa como auditor e depois passa a fazer parte do pleno. E é dentro do pleno que você começa a ter direito a voto nos julgamentos, né? Não, ocorre o seguinte, o TJD ele é dividido em comissões, né? Existem 3 comissões disciplinares formadas por 5 auditores, tá? O Tribunal Pleno do TJD é formado por 9 auditores. É o que, assim, na justiça, tanto na justiça comum, né, como na justiça desportiva, nós dizemos que é o 2º grau de jurisdição. Ou seja, todas as decisões que são proferidas pelas comissões, elas são, em caso de recurso, elas são endereçadas ao Tribunal Pleno, que aí é composto pelos 9 auditores. Tá? Ou seja, a decisão que a minha comissão proferiu
caso haja algum recurso da parte que eventualmente tenha perdido, ela será submetida ao Tribunal Pleno, que pode manter ou reformar. Exatamente. Então vamos dar uma boa noite lá para os nossos ouvintes. Valéria de Oliveira Cepeda dizendo boa noite. E o Sérgio Roberto Paiva Pinto, talvez você se lembre dessa figura emblemática, estudou junto comigo na minha turma na Agostinho. Você deve lembrar dele, porque era o único torcedor da Portuguesa de Desportos que frequentou aquele colégio. A gente chamava, você devia conhecer ele como Tostão, jogava muita bola, Conheço, um grande Tostão. Conheço. Uma figura raríssima. Abraço, Tostão. E ele costuma chegar sempre 8h30 da noite, e hoje ele fez força e conseguiu chegar na hora. E aqui a sua irmã também está dizendo, em represália ao Tostão, que ele quase chegou na hora. Um grande abraço para o Sérgio Roberto, para a Valéria de Oliveira Cepeda, para a Tereza Ciarlariello e para a Giovana Zagobi, que acaba de dar boa noite aqui. Eu estou achando que esse boa noite é para você, hein, Fernando? Eu acho que o povo chegou todo mundo em casa hoje mais cedo, ou então é porque é sexta-feira, viu? Ainda não estou sabendo qual que é. Agora dá para entender realmente por que esse boa noite era para você, a sua filha, a Giovana Zogobi. Muito obrigado, Giovana, pela sua audiência. Zogobi, perdão. E aí vamos ver se ele desempenha bem aqui nesse bate-papo. Fernando, antes de você trabalhar no tribunal, você teve alguma atividade ligada ao esporte ou apenas esse momento no tribunal? Não, nunca tive nenhum contato com a justiça desportiva, nenhum contato com o direito desportivo, a não ser como advogado de algumas pessoas, alguns jogadores, ex-jogadores de futebol, né, que me deram a honra de passar pelo meu escritório, e nada mais do que isso. A justiça, o direito desportivo, eu fui aprender, como se diz, na marra, né? Aprendi lá no dia a dia com grandes mestres, grandes colegas auditores que lá passaram, que me deram a honra de tê-los ao meu lado e que me auxiliaram naquele começo de jornada. E a família continua prestigiando, Fernando. A Bia Ciarlariello, sua irmã, está dizendo uma boa noite, uma alegria em nos ver. Pelo menos a audiência da família, meu caro Fernando, está garantido. Vamos ver se elas vão suportar até o final do programa. Bia Ciarlariello, muito obrigado pelo seu prestígio e pela sua audiência. E o Clinton Namur também, figurinha já carimbada aqui dos nossos programas, está desejando boa noite para a gente. Então vamos seguir com o nosso papo aqui. Vamos então para alguns detalhes que eu acho que são de uma maior curiosidade. Se você consegue descrever para mim, mais ou menos, o tempo que leva de a súmula chegar na mão da sua comissão até que o jogador, o técnico, o clube seja efetivamente denunciado e, por consequência, julgado pelo tribunal. Vanderlei, todo jogo, assim, o Tribunal de Justiça Desportiva, ele está obrigado a julgar todos os campeonatos que são administrados pela Federação Paulista de Futebol, desde o Sub-11, tá, até o Paulista, né, a série especial nossa. Futebol feminino, futebol amador, todas as ligas, e isso daí sobrecarrega bastante, né, o TJD, porque muita gente acha que o TJD é só julgar os times da primeira e segunda divisão. Não é isso, não. A gente julga campeonato de sub-15, sub-17, que é bastante concorrido e que nos dá bastante trabalho, essa molecada, viu? De vez em quando a gente era obrigado lá a dar uns puxões de orelha, não só na molecada, como nos pais da molecada, que parece que alguns, né, gostariam de entrar em campo e fazer as vezes dos filhos, tá? Mas a cada jogo é feita uma súmula. Esta súmula, desde que haja alguma irregularidade, né, durante a partida, seja de expulsão, seja de médico, seja de torcida, enfim, arremesso de objetos, atrasos, tudo aquilo que o CBJD, que é, né, o Código de Justiça Desportiva,
elenca como infração, esta súmula ela é obrigada a ir para o TJD. E indo ao TJD, vai ao procurador, que é quem oferece a denúncia ou contra a agremiação, ou contra os presidentes, ou contra diretores, ou contra os jogadores. Isso ocorre normalmente em torno de uma semana, no máximo em 2 semanas, isso já está sendo submetido a julgamento. Neste ponto, o TJD é bem ágil e bem rápido nisso tudo. Hoje, mais ainda, porque as súmulas já são feitas eletronicamente no próprio vestiário dos árbitros. Então, jogo de sexta, sábado, domingo, segunda-feira já estão essas súmulas nos computadores lá da Secretaria do TJD, já para serem analisadas pelos procuradores. Interessante. Então, esse procedimento eletrônico ele já está facilitando muito a vida também do tribunal. Uma passada pela pergunta aqui do Tostão. Claro que, como torcedor da Portuguesa, eu gostaria de saber do Fernando como ele pode comentar o famoso caso Everton. Abraço a você e a toda a família, Fernandão. Você sabe qual é o caso Everton? O caso Everton foi aquele que sepultou, pelo menos temporariamente, a Portuguesa. Daquele dia em diante, a Portuguesa nunca mais foi a mesma naquela suspensão do Everton, mas eu lembro que ali, eu já estou até respondendo para você, eu sou meio curioso, quem mexeu com aquilo foi a CBF. Então, você vai apenas dar sua opinião como um jurista. Esse caso, embora tenha sido assunto, né, de campeonato nacional, é indiscutível que isso, nas nossas conversas informais pelos corredores da Federação Paulista de Futebol, a gente sempre comentou, né, que isso teria ocorrido. E eu tenho uma opinião formada a esse respeito, de que realmente e lamentavelmente houve uma falha muito grande da Portuguesa, porque ele jamais poderia ter sido colocado no banco de reserva, que dirá entrar em campo. Então, eu não sei quem, de que jeito, mas alguém comeu bola nessa parte, porque ele estava realmente suspenso. E além da administração, o próprio jogador, né, também tinha conhecimento disso daí e deveria ter, né, já que a direção ou, sei lá, a gerência não tomou esse cuidado, ele, como jogador, deveria ter levantado o dedinho e falado, olha, eu não posso jogar, porque os jogadores eles são regularmente notificados e intimados das suas punições, tá certo? Seja pelo advogado do clube, seja quando eles comparecem pessoalmente às sessões de julgamento. Tá? E nesse caso do Everton, a discussão, se eu me lembro muito bem, era que quem foi a uma sessão de julgamento, né, no STJD no Rio, não teria comunicado ao departamento jurídico da Portuguesa na época, ou não comunicou à gerência, enfim, alguém errou. Essa é a minha opinião, Tostão, lamentavelmente. Então, ficamos muito tristes. Então, você acha que, mais ou menos por linhas tortas, foi feito justiça, não houve nenhum erro no resultado final do julgamento com o consequente rebaixamento da Portuguesa, né? Em relação à decisão proferida para a STJD, eu tenho certeza que não. E se me lembro muito bem, ainda um dos advogados foi, né, fazia parte lá, doutor Zanfolin. Acho que foi ele que, o último advogado que defendeu a Portuguesa. E o doutor João Zanfolin era colega, parceiro, advoga para vários clubes aqui em São Paulo e participou de diversos julgamentos comigo. É um dos melhores na justiça desportiva. Ou não sei se ainda era repórter de rádio da Rádio Bandeirantes, realmente um cara que conhecia muito da justiça. Bom, tem mais gente aqui da família, Fernandão. Gustavo Ciavarello está dizendo demais.
Ah, mas veja bem, também tem outras pessoas aqui. A Denise Oliveira está dizendo boa noite. Boa noite. Malu Sasso também está dizendo boa noite. O doutor, agora você vai ter acesso ao meu amigo Clinton Namor, que ele é um cara bastante ácido e ele já foi direto na sua jugular. Fernando, o TJD julga árbitros? Julga e pune. Tá? E como é que a gente não fica... Eu já puni e já absolvi árbitros que, em determinadas situações, talvez pela mídia deverão ser condenados e o nosso entendimento era que deverão ser absolvidos. E outros que, infelizmente, acabam cometendo algumas barbaridades, né? Por isso que o TJD... antes de entrar nisso, eu quero deixar claro que ele é um órgão independente da Federação Paulista de Futebol. Tá? Não tem absolutamente... está ligado à federação, por consequência, mas ele é independente. Tá certo? Nesses meus 8 anos de auditor e presidente, quero deixar claro que, em momento algum, eu vi, eu escutei, eu participei de qualquer coisa ou pedido para ajuda, para isso, para aquilo. Não. O TJD, e eu sempre escutei, façam o seu melhor, seja ele qual for. E voltando à pergunta de árbitro, uma vez foi colocado numa súmula que o árbitro teria sido ofendido, né? E ele foi xingado, né, por um determinado jogador, e ele colocou na súmula isso daí. E a procuradoria do tribunal acabou denunciando o jogador. Ouvir o árbitro. E chamamos o árbitro para que ele prestasse o seu depoimento, se ele tinha realmente se sentido ofendido. Estamos com algum pequeno problema de conexão. Já já o Fernando vai completar a sua sustentação, já que estamos falando no nosso querido... Voltando, Fernando, pode completar. Então, o árbitro ele disse que, embora tenha colocado na súmula, ele não se sentia ofendido de ser xingado dentro de campo. Né? Isso não trouxe para ele nenhum tipo de consequência moral que ele pudesse ter ficado triste ou ter atrapalhado o seu rendimento. Tá? E esse julgamento ele foi assim, muito marcante para mim, porque a partir daí eu comecei a exigir que todos os árbitros, pelo menos na minha comissão, todos os árbitros que colocassem na súmula que tinham sido ofendidos, então eles tinham que representar o jogador que o ofendeu, porque não basta só você colocar que foi ofendido, a honra ou a sua moral ela é realmente denegrida, você tem que ir à luta e você tem que defender. E, a partir daí, nós começamos a mudar, mandamos até uma orientação para o Sindicato dos Árbitros, né, de que eles comunicassem aos árbitros esse entendimento. E, felizmente, esse entendimento da nossa comissão foi adotado por outras comissões do TJD. E um outro caso é de um árbitro que mentiu na súmula, né? Disse que uma determinada agremiação não tinha médico, não tinha desfibrilador, e nós acabamos ouvindo ele, convidei a médica que disse que estava lá, fizemos até uma aclaração entre os dois, quando ele realmente admitiu que ele não tinha ido ver se a médica estava, não tinha ido conferir o desfibrilador e colocou na súmula que isso daí não tinha acontecido, porque isso era na 2ª divisão. E naquela época era muito normal que isso daí acontecesse. E esse árbitro ele foi suspenso, né, devidamente pelo tribunal, além de uma aplicação de uma multa. Então, o tribunal pune sim árbitros. Exatamente. Está contente, meu amigo Clinton Ácido Namor?
Na esteira dessa tua colocação, Fernando, uma perguntinha. As denúncias hoje, elas não são apenas baseadas em súmula, porque antigamente o que mandava era a súmula. Hoje não. Hoje vocês também utilizam imagens, ou seja, se acontece alguma coisa numa determinada partida e aquilo não é relatado em súmula, vocês têm a possibilidade de, por imagem, vocês punirem algum jogador. E já temos vários casos de jogadores que isso aconteceu, às vezes alguma agressão, porque o árbitro, pelo menos até antes da chegada do VAR, ele era um ser humano normal que estava no mesmo nível do gramado, e às vezes é impossível de você detectar, ouvir e perceber tudo que acontece. Então, vocês do tribunal também começaram a utilizar imagens para punir determinados jogadores, até determinados árbitros, como você me disse. Eu queria saber de você o seguinte, como é que funciona isso? Quem requisita as imagens? Como é que decidem-se que vai usar imagem para punir determinado jogador que agrediu o outro e o árbitro não viu? Qualquer pessoa comum pode pedir a denúncia ou tem que ser um dos membros das comissões? Você ouviu a pergunta? Quer que eu faça de novo? Oi? Você ouviu a minha... Hoje... Não, deu para contou, mas eu peguei o final. De uns tempos para cá, com essa tecnologia toda que nós temos, as imagens elas são altamente importantes e elas são utilizadas como meio de prova perante o Tribunal de Justiça Desportiva. Todo acusado, todo jogador, toda agremiação tem o direito de apresentar todas as provas, inclusive e principalmente as imagens, tá? Principalmente imagens de jogada violenta que gerou um cartão vermelho ou uma reclamação, enfim, eles podem fazer isso. Caso o juiz não consiga ter este acesso a aquela situação e essa imagem tenha sido devidamente divulgada, hoje o procurador-geral, né, que é o acusador, digamos assim, né, geral do tribunal, ele pode requisitar essa imagem, analisar a imagem, base na imagem, apresentar uma denúncia perante uma das 3 comissões do TJD. Então, a imagem hoje ela é bem utilizada. E o procurador-geral, ou seja, ele tem o poder de, analisando a imagem, oferecer ou não a denúncia com base naquilo que ele entendeu que tenha sido algum tipo de violação. Mas então é o procurador que decide, ele que vai decidir se vão ser utilizadas imagens e se essas imagens vão gerar determinada denúncia. É ele, pessoa única, que decide isso em cada uma das comissões, certo? É o procurador-geral, ele que tem essa obrigação ou esse direito de ver a imagem e analisar se aquela imagem realmente é indício, não que aquilo tenha sido algum tipo de infração punível, mas ele vê a imagem e acha que aquilo lá, porventura, seria um indício e, por causa disso, ele faz a denúncia e aí é submetido às comissões. O Tostão tem mais uma pergunta daqueles traumas que ele carrega da Portuguesa. São poucos, porque a Portuguesa chegou poucas vezes lá na frente, mas antes eu vou passar por uma questão hierárquica, uma pessoa que você deve ter uma razoável consideração eterna. Você pode responder essa pergunta aqui, Fernando? Sim. Mãe é mãe, né? Beijo, minha mãe. O TJD, Fernando, te deixou saudade? Deixou sim.
era um lugar que eu convivi com pessoas muito gabaritadas dentro, não só dentro do esporte, muito dedicadas ao esporte, mas cada um ali tinha o seu ramo dentro do direito, né? Lá existiam delegados, existiam procuradores, agentes policiais, pessoal do Exército, que inclusive cheguei a conhecer também. Hoje, desde a minha época, né, o tribunal ele é presidido pelo deputado estadual, né, o Dr. Lin, que é ex-delegado de polícia. Então, ele deixou saudades, até porque depois das sessões, né, sempre existia aquele encontro, o bate-papo mais alguns colegas participavam, né? Exatamente. Um abraço para a Vera Grem, também, que está nos ouvindo lá em Curitiba. Então vamos à pergunta do Tostão. Você já deve estar até imaginando sobre árbitro. No caso de um árbitro estrangeiro que faz uma lambança no jogo no Brasil entre clubes brasileiros, ele seria julgado normalmente pelo TJD? O Castrilli não sai da cabeça do Tostão, Fernando. O que ocorre, Tostão, é o seguinte: os árbitros aqui no Brasil eles precisam estar sindicalizados, tá certo? Eles precisam estar sindicalizados e eles respondem aos tribunais. No caso de jogos entre clubes internacionais, tá, sejam eles administrados, no caso pela Conmebol ou pela FIFA, tá, estes órgãos possuem os seus próprios tribunais de justiça desportivas e que seriam submetidos esses árbitros àquele órgão julgador. Tá? No Brasil, não. Tá? No Brasil, somente o árbitro estrangeiro aqui ele precisa estar sindicalizado, ele precisa estar legalizado para poder apitar jogo aqui. Estando legalizado, ele passa a ser julgado como qualquer outro árbitro brasileiro. Então, no caso do Castrilli, naquele jogo Corinthians e Portuguesa, ele poderia ter sido julgado por supostos erros que ele cometeu, né? Com certeza. Bastaria uma das agremiações entrar com uma representação no Tribunal de Justiça Desportiva requerendo a abertura ou de um inquérito ou de uma apuração de fatos para que a gente pudesse ter acesso, né, à imagem, a testemunhas, para que ele fosse submetido a julgamento. Lamento que não aconteceu, Tostão. Ficou muito no bate-boca, na conversa, na famosa conversa da padaria, do botequim, e acabou não resolvendo absolutamente nada. Um grande abraço para o Rafael Santos, que está nos assistindo lá em Minas Gerais. Então, agora uma pergunta complicada que muita gente não entende e que eu espero que você consiga dar uma clareada na cabeça do nosso web ouvinte. O que é o efeito suspensivo que se aplica aos jogadores e como e quando ele pode ser aplicado, Fernando? Na realidade, o que é? Por que acontece que às vezes o jogador pega lá 10 jogos de suspensão? Aí, de repente, aparece um efeito suspensivo, ele fica jogando, aí entra um recurso e a pena dele cai para 2, 3 jogos. Acaba acontecendo isso na prática e eu acho que é isso que o nosso web ouvinte gostaria de saber. O que ocorre é o seguinte: quando um jogador ele é órgão da justiça desportiva, vamos colocar no caso a primeira instância, ele recebe aí uma pena talvez ou acima do mínimo permitido, tá? A agremiação ela tem o direito de, antes de ser submetido ao grau de recurso, a um novo julgamento, ela entra com uma petição e isso daí, quem decide é exclusivamente o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva. Não é o órgão julgador em primeira instância que decide isso. Tá? Aí são levados vários argumentos, né? Os advogados especializados na justiça desportiva colocam
várias coisas, o prejuízo que isso possa ocorrer, a pena que não teria sido muito bem aplicada, que ele ainda estaria sujeito a um novo julgamento e que, digamos, normalmente isso ocorre em épocas de finais de campeonato, tá? Ou que essa suspensão vá acarretar a exclusão desse jogador importante, né? Porque se ele não fosse importante, com certeza o clube não faria esse efeito suspensivo, e com isso daí ele tem o direito a jogar. Normalmente, dos meus tempos que estive lá, foram muito poucos efeitos suspensivos que eu vi serem negados, tá? Normalmente, a maioria ele é concedido. A maioria é aceito, a fim de evitar dano ou um prejuízo maior para o clube. Isso pode gerar até um pouco de polêmica, né? Porque é complicado, né? Geralmente os clubes entram com esse efeito suspensivo e também geralmente esse efeito suspensivo eles adentram meio que em cima do jogo, em cima da hora, para não dar tempo de caçarem o efeito suspensivo. Quer dizer, na realidade é um jogo de xadrez muito bem arquitetado pelos brilhantes juristas que a gente tem no Brasil. É impressionante, Fernando, saindo um pouco da esfera esportiva, como esse país aqui é repleto de excelentes juristas e não vai para frente. Mas fazer o quê? Raimundo Evangelista está dizendo parabéns pelo trabalho. Agora, Fernando, você vai me dizer qual foi o julgamento que mais marcou a tua carreira nesses 8 anos, aquele julgamento que, sei lá, que te contagiou, que você se sentiu bem, ou então que você tenha, na parte positiva, na parte negativa, deve ter tido pelo menos um julgamento que te marcou muito na sua trajetória. Vanderlei, eu vou ser bem sincero, ao longo desses 8 anos, nós tivemos vários julgamentos, alguns deles bem complicados, outros mais fáceis, mas eu vou ser direto. Eu tive 2 julgamentos que foram mais marcantes na minha trajetória pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Um deles foi em 2017, a final da Copinha, né, da nossa Taça São Paulo de Futebol Juniores, aonde nós fomos, e eu fui o encarregado de assumir a presidência desse julgamento, no caso do Elton, que jogava pelo Paulista de Jundiaí, e o Paulista foi à final da Copinha contra o seu Corinthians, né? E depois foi descoberto que os documentos dele eram falsificados. Os documentos eram de uma pessoa que estava presa no Rio de Janeiro, ele não tinha a idade para jogar Copinha, ele tinha acho que 22 anos na época já, inclusive o nome dele não era esse, era outro nome, e com isso nós acabamos ouvindo o rapaz, ele se desculpou perante o tribunal, se desculpou perante todo mundo daquilo que tinha feito, mas infelizmente nós fomos obrigados a desclassificar o Paulista, e com isso o Batatais assumiu a vaga e foi disputar a final contra o Corinthians. Tá? Esse é um julgamento que foi bastante... Doeu o coração. Doeu porque a equipe do Paulista, de uma certa forma, ela ganhou no campo o direito de disputar a final de talvez o maior torneio, né, brasileiro sobre a categoria juniores, né? E envolveu não só os jogadores, familiares de jogadores, a cidade de Jundiaí também fazia parte disso tudo, e dormiu finalista e acordou desclassificada. Isso foi muito triste, né? Mas, infelizmente, a gente estava lá para cumprir o nosso papel. E um outro julgamento que foi bastante marcante foi quando nós participamos do julgamento da final do Palmeiras e Corinthians do Campeonato Paulista, né, onde o Palmeiras ingressou com um pedido de manipulação de resultado perante o tribunal, e nós passamos mais de 10 dias ouvindo testemunhas,
vendo vídeos, ligando para as pessoas que tinham provas, que pudessem comparecer, tentando angariar o maior número de informações possíveis que eram trazidas não só pelo Palmeiras, mas, neste caso, a própria Federação Paulista de Futebol também colaborou com as imagens que ela tinha, com informações, ouvimos os árbitros, ouvimos quase todo mundo que estava lá dentro do campo na função que tinham, né, disso daí, e depois, no final, nós acabamos entendendo de que o Palmeiras não tinha razão e o resultado deveria ser mantido e o Corinthians permaneceria como campeão. E esta nossa decisão, felizmente, isso me agrada, que ela foi mantida pelo Tribunal Pleno da Federação Paulista de Futebol. E depois ela foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o órgão máximo, né, dentro do nosso país, dentro do esporte. Foi mantido também o nosso entendimento de que não havia nenhum tipo de manipulação. Então, esses dois foram os julgamentos assim, mais marcantes. Mas já vi tentar chutar a porta de vestiário de árbitro, cadeirada, fogo, árbitro sendo intimidado com revólver no vestiário, no estacionamento, no sair do campo. Enfim, existem alguns absurdos que ocorrem por esse nosso estado de São Paulo ainda e que a gente espera que cada vez menos isso ocorra. E nesse caso aí do Palmeiras e Corinthians, somente para refrescar a memória do nosso web ouvinte, foi aquele famoso jogo que o árbitro acabou marcando um pênalti para o Palmeiras. Acho que já estava 1-0 para o Corinthians, era no segundo tempo, foi marcado um pênalti. Ele marcou um pênalti para o Palmeiras, não tínhamos VAR naquela época. Perfeitamente. E alguém, entre aspas, do trio de arbitragem, do quarteto, alguém se manteve contato com ele, dizendo que não tinha sido pênalti, e ele acabou ouvindo a influência externa e acabou fazendo justiça. Realmente foi mais ou menos por aí. A justiça, mesmo no caso, voltando ali no caso da pergunta do Tostão em relação ao Everton, acabou se fazendo justiça. Muito se criticou, muito se reclamou, muito falou-se de muita coisa, mas o jogador realmente estava irregular. E nesse lance do jogo Palmeiras e Corinthians, o pênalti não tinha acontecido. Então, o resultado final foi a justiça, a forma como aconteceu, que foi o que o Palmeiras contestou e muito, né, Fernando? Foi. O Palmeiras contestava de que, se não me engano, o quarto árbitro teria comunicado, teria sido informado por alguém de que não tinha sido pênalti. E aí sim ele comunicou ao árbitro. Quando, na realidade, nós efetivamente comprovamos de que o Bandeira e o quarto árbitro, eles, naquela época não tinham VAR, mas eles estavam de rádio, né? Eles tinham um rádio. Então, quando o juiz marcou o pênalti, o Bandeira também falou, não foi, não foi, não foi. E isso ele repetiu várias vezes, inclusive na presença, quando ele foi ouvido, ele prestou depoimento perante a comissão disciplinar da Federação Paulista de Futebol. Então, os testemunhos deles foram bem coniventes com aquilo que realmente nós vimos que aconteceu. Tá? Por isso é que o árbitro ele pode voltar atrás, porque o trio de arbitragem eles podem conversar entre si, certo? E o árbitro alegou que naquela época o Allianz Parque estava lotado e os gritos, né? Quando ele apitou o pênalti, indiscutível que aquilo quase veio abaixo. Então ele não conseguia escutar aquilo que teria sido comunicado para ele. Então, até as coisas acalmarem e ele conseguir conversar com o Bandeira e com o quarto árbitro, teria gerado toda aquela confusão. E aí começaram as especulações por que ele teria voltado atrás
enfim, alguém jogou isso daí no ar, de que ele teria sido influenciado por terceira pessoa fora do direito, fora do trio de arbitragem. Exatamente. Uma pergunta da Valéria de Oliveira Cepeda, se você pode julgar o time do seu coração. E aí depois ela complementa, se explica na pergunta que ela faz. Ela está perguntando por que alguns casos, não exatamente no futebol, o advogado ou o juiz pede dispensa por não se sentir confortável. Então, o que ela está, se eu estou entendendo a pergunta, é em cima de que, às vezes, você pode não se sentir confortável em julgar algum processo no TJD que envolva a sua agremiação do coração. Isso daí é uma coisa que eu acho que deve ficar meio que a teu critério, né? Esse não julgar o seu time do coração, isso daí normalmente não ocorre, tá? Porque a verdade é o seguinte: todo mundo, todos os auditores, sem exceção, têm o seu time de coração. Todos eles. Seja Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Portuguesa, todos eles possuem um time de futebol que eles torcem. O futebol é uma coisa apaixonante e as pessoas não vão participar do Tribunal de Justiça Desportiva sem que elas gostem do futebol. Então, eu já julguei várias vezes o meu time de coração e várias vezes contra ele, porque a gente já, com o passar do tempo, você não olha mais o nome da agremiação. Você já olha o fato que aconteceu, a infração que é, e o time de futebol ele passa, não diria desapercebido, mas ele sai do contexto maior do julgamento. Então, os auditores lá não fazem isso, eles não deixariam de julgar um Palmeiras ou um Corinthians por torcerem por esse time. Tá? E a segunda pergunta, por que a gente pode se sentir desconfortável? Eu poderia me sentir desconfortável se eu fosse julgar meu filho, né? Ou um parente, né? Ou alguma coisa que eu mas já a pergunta, tivesse... sem querer te cortar e já querer te cortando, mas, por exemplo, chega lá um julgamento do seu filho Gustavo jogando futebol, ele agrediu um árbitro, olha só a barbaridade que eu estou falando, um doce de pessoa. Ele agrediu um árbitro e vai ser julgado. Você pode, se cair na tua comissão, com tudo isso, você pode simplesmente se abster de trabalhar nesse processo por ser um parente seu. Você pode ou você deve? Essa é a minha dúvida. Eu coloco isso como dever. Eu devo. Eu não posso participar. Não só em caso de filho. Se tiver algum outro parente ou alguém muito ligado a mim, esse julgamento no futuro ele pode ser até anulado, porque podem achar que eu tenha sido imparcial em razão da minha amizade com o Vanderlei. Então eu vou, porque nós somos amigos íntimos, frequentamos as nossas casas, saímos juntos de final de semana com a família, enfim, e aí eu vou julgar você. Não dá. Tá? Então é um dever que isso daí nós temos como julgador, de nos julgarmos impedidos em razão desta amizade ou desse laço familiar. Agora vai uma massagenzinha no ego aqui. A Tereza Ciarlariello está dizendo muito orgulho do trabalho sério que você desenvolveu no Tribunal de Justiça Desportiva, meu irmão. A Giovana está dizendo profissional bom e responsável, sabe separar muito bem, profissionalismo impecável. E ela completa aqui dizendo trabalho sério e impecável, não à toa, ficou 8 anos, carreira brilhante. E a Valéria de Oliveira Cepeda, que fez essa pergunta, agradecendo o Fernando pelo seu esclarecimento. Bom, Fernando, são 20 horas e 44 minutos. Pode falar, Fernando. Eu agradeço os elogios da família e da Valéria, né? Que o dela é imparcial. Né? O elogio da Valéria é imparcial, da família é um pouco mais parcial, né? Elas são suspeitas, né?
Eu acho que amanhã é sábado, eu acho que eu vou ter que pagar o almoço, viu, em família. Nesse quesito do delivery, você pode mandar entregar na casa de cada uma delas, que sábado ninguém vai estar a fim de cozinhar em casa, né? Você vai quebrar o galho, Fernando. Bom, Fernando, vou quebrar o galho delas amanhã. São 20 horas e 45 minutos. Estamos já no rodapé do Conexão Debate. Foi muito legal, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. O programa começou nesse mês de janeiro e, graças ao bom Deus, não deverá terminar todas as sextas-feiras, sempre um convidado diferente, sempre um conteúdo diferente com alguma ligação ao esporte. Não é um programa especialmente de esporte, e sim alguém ligado ao esporte que possa trazer um pouco de esclarecimento, um pouco de conteúdo e enriquecer a cabeça da gente. Afinal de contas, é tanta coisa ruim que a gente recebe de informação que sempre é bom uma aula de justiça desportiva, como a gente acabou de receber. E a Giovana deve estar afim do almoço mesmo, está elogiando até a minha aqui. Giovana, aqui é o delivery daqui de Vinhedo até São Paulo, não vai ser tão em conta. Muito bom o programa, parabéns, muito obrigado, Giovana. Então, Fernando, a Vera Green Messaging está agradecendo também, torcedora fanática do Clube Atlético Paranaense. Eu gostaria, Fernando, de, nesse rodapé, te dar a oportunidade de você dizer exatamente tudo aquilo que não te foi perguntado, que você gostaria de dizer, uma mensagem, ou seja, o espaço é todo seu, Fernando. Muito obrigado, Vanderlei. Em meu lugar, quero te agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse bate-papo informal com você, com os seus ouvintes, né? Um abraço para o Tostão, com quem, nossa, faziam anos que não via e não sabia dele. Fico feliz em ter te visto, que você participou. Lamento pela sua luzinha, mas, se Deus quiser, ela vai subir. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. E acreditem numa coisa, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol é um órgão sério, tá? Ele faz as coisas sérias. É que é difícil a gente agradar todo mundo, né? As decisões, elas são feitas e são embasadas em fatos e provas que nós vemos naquele momento. E naquele momento temos que tomar uma decisão. E uma decisão, ela é sempre triste por uma das partes. E normalmente aquela que perde, ela tende a atacar, ela tende a denegrir a imagem. Mas o TJD, podem acreditar nisso que eu estou falando, de quem participou e conhece a fundo, né, esse tribunal, é um órgão sério e merece todo o meu respeito, todo o meu carinho e, se Deus quiser, vai continuar fazendo um excelente trabalho. Bom, Fernando, completando o que você acabou de dizer, a seriedade do tribunal. Quando eu soube, há bem pouco tempo atrás, que você tinha sido membro do Tribunal de Justiça Desportiva, eu conversando, fiquei muito interessado, eu queria muito te entrevistar e eu tinha certeza de que essa seriedade existiria. Porque conhecendo a você, conhecendo os valores que você recebeu da sua família, da sua mãe, do seu pai, aonde você estudou, jamais você profissionalmente se juntaria a um órgão que não tivesse a seriedade e a honestidade. Então, meus parabéns pelo seu trabalho, muitíssimo obrigado pela entrevista. Daqui a pouco o seu time já vai entrar em campo. Eu falei para você que dava tempo até de abrir a cervejinha antes do time entrar em campo. Deu tudo certo, 20 horas e 49 minutos. Fernando Alberto Ciarlariello, foi realmente um prazer imenso te reencontrar pelos caminhos do rádio. Quem sabe nessa pandemia, quando essa pandemia terminar, a gente vai marcar de tomar aquela água com gás sem gelo em algum barzinho desses da vida. Pode ir. Agora, o seu boa noite, Fernando, e o seu destaque final. E o Gustavo está dizendo bela entrevista. Felipe Reis está dizendo entrevista simplesmente sensacional. Fernando, seu boa noite e o seu destaque final.
alguns probleminhas na internet. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos para encerrar. Já deu. Boa noite, Vanderlei, eu que te agradeço. E conte sempre com a gente, entendeu? E o olho no olho... E a família agora está dizendo parabéns, além do Gustavo, a Bia Ciarlariello também dando parabéns. Um grande abraço a todos, são 20 horas e 50 minutos. Este foi o Conexão Debate, que acabou de entrevistar o doutor Fernando Alberto Ciarlariello, membro e presidente do STJD, do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. O Olho no Olho vai ficando por aqui e retorna na próxima sexta-feira, às 20 horas. Excelente final de semana a todos e uma boa noite.